Fala galera, beleza? Olha aí um tema que foi bastante sugerido por vocês através dos comentários e que ultimamente foram um dos mais pedidos. Vamos juntos para mais um super vídeo e descobrir como realmente aconteceu o caso do CSX 8888. O incidente que inspirou o filme Incontrolável. E aí, já deixou o seu like? Isso aí, vamos lá, solta o vapor! Pessoal, temos certeza que alguns de vocês já devem ter visto comentários ou algo sobre o caso CSX 8888. Este incidente também fora conhecido como The Crazy Eights Incident, ou o incidente dos 8 loucos. Como já estamos dizendo desde o início do vídeo, isso foi um incidente e não um acidente, ok? Este caso envolveu um trem cargueiro da CSX Transportation, no estado americano de Ohio, na exata data de 15 de maio de 2001. Trem este que era composto por alguns vagões carregados com produtos químicos perigosos. Naquele dia, um maquinista da CSX estava usando a locomotiva, uma MD SD42 de matrícula 8888, ou como eles chamavam 8888, para fazer uma manobra com uma série de vagões de carga de uma linha para outra, dentro do pátio de Stanley, em Walbridge, Ohio. A composição consistia em 47 vagões de carga, 22 dos quais foram carregados. 2 vagões tanque continham milhares de litros de fenol fundido. É um tipo de química altamente tóxica, usada em tintas, colas e corantes, que é nocivo quando inalado, ingerido ou entra em contato com a pele humana. Então, o maquinista, um veterano da ferrovia com 35 anos de carreira, cujo seu nome nunca fora divulgado, com um registro disciplinar limpo, o cara conhecia muito bem o seu dever e principalmente conhecia cada detalhe de sua companheira de serviço. Por tal motivo, ele viajava tranquilamente sozinho na cabine de sua máquina, quando então ele notou com atenção no AMV que estava desalinhado logo à frente de sua locomotiva. AMV significa aparelho de mudança de via, e justamente este era do tipo mais comum de mudança manual. Quando ele notou essa imperfeição no AMV, o trem já estava em movimento. Apesar do movimento ser bem lento neste momento, não seria capaz de evitá-lo. O maquinista decidiu descer da cabine, alinhar corretamente o aparelho e embarcar de volta na locomotiva. Simples, né? Se não fosse trágico. Mas antes mesmo de deixar a cabine, o maquinista aplicou pelo menos o freio independente da locomotiva. Durante a operação de entrada na linha principal, ele também teria aplicado o freio automático do trem, o que é responsável para acionar os freios de cada um dos vagões da composição. Mas olha só a falta de sorte. Durante os movimentos dos trens em pátios ferroviários internos, era perfeitamente normal movimentar um trem sem que o sistema de ar dos freios dos vagões estivessem conectados à locomotiva e, portanto, não eram funcionais. Naquele momento, o maquinista só tinha o freio da locomotiva a seu dispor. Como se isso não bastasse, a aplicação dos freios da locomotiva desativou o interruptor do homem morto do trem, que de outra forma teria aplicado os freios do trem e cortado os pontos de aceleração da máquina. Uma explicação rápida: o interruptor do homem morto normalmente é um pedal localizado no piso da cabine, de modo que o maquinista mantém o pedal pressionado para não disparar o alarme em uma situação dessas, que após alguns segundos, os freios do trem são acionados. Falaremos sobre isso em um vídeo específico, combinado? O maquinista chegou a tentar utilizar até o freio dinâmico da locomotiva, mas não conseguiu fazer a transição corretamente do sistema, que necessita de uns bons segundos de paciência e calma, coisa que naquele momento esse maquinista não tinha nem um pouco. Então o que ele fez? Posicionou a alavanca do acelerador em ponto 8, força total. Se o freio dinâmico tivesse efetuado a transição de acordo, a aceleração máxima da locomotiva teria causado a desaceleração do trem. Mas, no entanto, como a frenagem dinâmica não foi ativada corretamente, adivinhem, isso fez com que a locomotiva acelerasse a sua potência total. Portanto, o único freio que funcionava era o freio da locomotiva, e ele estava acionado, e isso também não era nem aqui nem na China o suficiente para contrabalançar a potência do motor.
Então, o maquinista desceu da cabine, alinhou corretamente o MV e tentou subir novamente na locomotiva que estava ganhando velocidade. Ele não conseguiu e foi arrastado cerca de 25 metros, recebendo alguns cortes e escoriações. Não houve outras lesões ou mortes resultantes do incidente. O trem partiu daquele pátio e começou uma viagem de 106 km pelo sul até o noroeste de Ohio, sem absolutamente ninguém na cabine daquela SD-40. Assustador, não? As tentativas de inviabilizar o trem usando um descarrilhador portátil falhou. Naquela velocidade também, a polícia também fez as suas tentativas, disparando contra um dispositivo de emergência no tanque da locomotiva, que cortaria o combustível, mas que infelizmente também não teve nenhum efeito, pois o botão deve ser pressionado por alguns segundos antes para que haja efeito na linha de combustível e fazer com que o motor desligue. Durante todo esse pesadelo, outro trem de carga no sentido norte, com prefixo Q63615, foi direcionado para um desvio onde a tripulação desengatou sua locomotiva, outra SD-42, esta de matrícula 8392, e esperou a passagem do trem desgovernado com a 888 liderando, que parecia mais que a locomotiva ganhou vida própria. Na 8392 tinha dois homens, Jess Knowlton, um maquinista experiente com 31 anos de serviço, e Terry Forson, um novato que estava há apenas um ano na ferrovia. Juntos, eles perseguiram o trem desgovernado. Mais à frente naquele trecho, uma MD-GP-38 de matrícula 6008 da CSX foi preparada para engatar junto do trem para retardá-lo ainda mais, se necessário. Olhem só a mesma GP-38 com sua matrícula 6008 nos anos 80, ainda com a pintura da Chassis System. Muito legal, né? Bem, os dois tripulantes da SD-40-8392 conseguiram engatar no último vagão do trem e desaceleraram, aplicando o freio dinâmico na locomotiva de perseguição, uma vez que o trem fugitivo diminuiu para pouco menos de 20 km por hora. O chefe de treinamento da CSX, John Hosfeld, estava de carona em um automóvel que corria ao lado do trem, quando ele conseguiu subir a bordo da SD-40-8888 e tirou todos os pontos da máquina, deixando o motor em ponto neutro. Feito isso, a SD-40-8392, que estava logo na cauda do trem com os dois homens, parou o trem no sudeste de Canton, Ohio, antes mesmo de chegar na GP-38, que estava pronta para ser usada. Ainda bem que nem precisou usá-la, né? Todas as sapatas dos freios da SD-40-8888 foram destruídas pelo calor de serem aplicadas durante toda a viagem de fuga. Curiosamente, vários museus ferroviários tentaram comprar a SD-40-2 de matrícula 8888, mas os funcionários da CSX afirmaram que não sabiam se realmente a locomotiva era digna de preservação e que ela passaria por uma reforma completa. Aliás, ela seria totalmente reconstruída como parte de um programa de modernização de locomotivas mais antigas, como as SD-42, que após passarem por este processo seriam designadas como SD-43. Então, entre 2014 e 2015, a SD-42-8888 fora reconstruída e modernizada para uma SD-43 e agora consta no parque de tração da CSX a SD-43 de matrícula 4389, a verdadeira e lendária SD-42-8888, que tacou o terror naquele dia 15 de maio de 2001. Interessante, né? Agora sobre o filme Unstoppable, ou Incontrolável, como já conhecemos muito bem, né? Se você ainda não assistiu, assista. Vale a pena ver as belas explosões do finado diretor e produtor Tony Scott. O filme se baseia no incidente do CSX 8888, que acabamos de conhecer em detalhes. Nele é contada a história de um trem de carga desgovernado e de dois homens que tentam pará-lo usando outra locomotiva. Mas, assim como os personagens propriamente ditos, os trens e locomotivas que participaram das gravações também foram reimaginados.
A locomotiva do trem desgovernado é uma General Electric AC 4400 CW com matrícula 777, bem diferente da SD42 8888 real, né? E além da locomotiva 777 do filme, em tração múltipla com ela está outra C4400 CW de matrícula 767. Essas locomotivas foram alugadas da Canadian Pacific. Nesta imagem podemos ver a matrícula 777 nos numberboards da máquina, mas ao lado da cabine vemos uma identificação com sua matrícula original da CP 9782 e as demais locomotivas logo atrás seguem o mesmo padrão. Curioso também, né? As locomotivas de matrícula originais 9777 e 9758 da Canadian Pacific participaram das cenas iniciais, como locomotivas intactas. Posteriormente, foram usadas as locomotivas de matrícula 9782 e 9751, que receberam um visual danificado para as demais cenas. Essas 4 locomotivas foram repintadas pela Canadian Pacific no padrão de cores da ferrovia após as filmagens. Mas as listras amarelas pintadas no limpa-neves de acordo com o padrão de pintura da AWVR foram deixadas intactas e curiosamente permaneceram visíveis nas locomotivas. Só na 9777 que parece ter sido repintado de preto após 2013. Grande parte das outras locomotivas vistas no filme, incluindo a SD42 de matrícula 1206, que foi usada para perseguir o trem desgovernado, foram alugadas da ferrovia William and Lake Erie. A locomotiva 1206 foi reproduzida por 3 SD42 diferentes, todas da William and Lake Erie, de matrículas 6353 e 6354, e uma terceira unidade que foi comprada a partir de uma sucata e modificada para cenas internas da cabine. Curioso, né, pessoal? Dessa vocês não sabiam. Vale lembrar que o incidente real do CSX 8888 não levou nenhuma vítima fatal. Já no filme, por se tratar de um filme, né, muitas emoções foram adicionadas, explosões, batidas, etc. Bom, isso é tudo, pessoal. Gostaram? Então façam seus comentários, deixem seu like e compartilhem com todos os seus amigos, combinado? E se você está chegando agora em nosso canal, seja muito bem-vindo. Já deu para ver o tipo de coisa que nós trazemos aqui para vocês, né? Então, se você gosta de trens e ferrovias, aqui é o seu canal. Valeu, galera! Nós do canal Decapô agradecemos cada um de vocês. Até a próxima parada!